Mais uma coisa que eu quero falar a vocês. Quero falar a vocês que um evento que antecipa um decreto dominical é o seguinte. Outra coisa que eu quero falar, informações cruciais para você que são de ouro, o que eu descobri recentemente. Isso já sabia, mas ficou confuso. O conselho que eu dou para vocês é pesquisar eventos finais, Check Nax, Marcelo Martins. Pesquisa isso. Mais uma coisa, as pragas elas serão de duração mais ou menos de um ano, aproximadamente um ano. As 7 últimas pragas caindo serão de aproximadamente um ano. E faz sentido se vocês forem muito inteligentes, e eu sei que são, se vocês prestarem atenção no que o verso fala, que muitos serão pegos de surpresa. Isso significa que vai requerer tempo. E tem outras coisas também, tem outras situações também. E também fala que o povo de Deus precisa se preparar, porque ele vem entre a sexta e a sétima última praga. Ou seja, vai requerer tempo. Nos escritos de Ellen White também fala que muitos estarão moendo, fazendo suas coisas, nosso povo. Porém, estarão no tempo de angústia. Claro que eles precisar comer, mas provavelmente Deus, nesse tempo de angústia, ele começa na segunda praga. E isso provavelmente antes da primeira praga, acredito eu. Mas o povo de Deus vai clamar de noite por livramento. Só que veja bem uma coisa. Como que é a prova de que o decreto dominical está saindo? Lembra daquela COP26 que teve? Lá, não lembro foi onde, mas teve uma COP26 num lugar aí. Lembra daquela menina, a de Rondônia, que falava inglês? Vocês podem pesquisar na internet, menina da COP26 de Rondônia. Naquele mesmo ano teve uma conferência ecumênica, que é a união das igrejas e das crenças religiosas deles. Se uniram com o Papa Francisco e todo mundo se uniu e assinaram uma papelada ali. Vocês não perceberam isso, né? Pois é, quando o poder protestantismo, e por que o protestantismo é apóstata? Porque o protestantismo na história, um pouco antes de Martinho Lutero, até mesmo depois, ele foi levantado para levantar as verdades do tabernáculo de Deus no céu, que inclui o santuário, todo aquele ritual de êxodo. Existe um tabernáculo no céu, só que este tabernáculo é o próprio Cristo. Mas aí essas igrejas protestantes, essas igrejas evangélicas gerais, elas foram levantadas para proclamar, levantar as verdades que foram perdidas ao longo do caminho, que a Igreja Católica derrubou desde 538, começando da Idade Média, ali onde teve aquela perseguição da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica também se corrompeu. Eles falam que Pedro era o primeiro Papa. Isso é mentira. Mas Pedro é o pai da Igreja Católica. Mas a Igreja se corrompeu. Era para essa Igreja ser verdadeira, mas se corrompeu. Então Deus levanta contra a Igreja Católica o protestantismo. A Igreja Protestante, que vai protestar e proclamar uma mensagem levantando uma reforma. Naquela época, porque toda aquela doutrina, sã doutrina, foi corrompida pela Igreja Católica. Então eles levantam uma reforma, a Igreja Protestante, e eles começam a falar, proclamar essas verdades do tabernáculo de Deus, de êxodo, que caiu por terra. Só que nisso eles foram levantando essas verdades ao longo de cada 100 anos, até chegou ali no Martinho Lutero. Aí ele era um reformador, os reformadores. Depois dali
Até 1844, essas igrejas começaram a se corromper, porque se uniram com as doutrinas da Igreja Católica. Se uniram com a doutrina deles. Qual que é essa doutrina? A do domingo. E a teoria de que a alma é imortal. Então, nisso tudo, nesse procedente, a Igreja Católica e a Igreja Protestante se uniram, porque essas igrejas evangélicas são uma só, se uniram. Só que seus membros não sabem disso, desde 1844. Então, assim como em 1844 foi lançada uma mensagem angélica, 1844 também foi lançado 3 espíritos de demônios semelhantes a rãs, que são esses: o protestantismo apostatado, a Igreja Católica e o primeiro deles, que é o Espiritismo. A Igreja Católica vem em segundo e o protestantismo apostatado vem em terceiro, para combater essas 3 mensagens angélicas no tempo do fim. Então Deus levanta uma última igreja para levantar a verdade do sábado, que foi jogada por terra, mas que hoje foi levantada e vai ser jogada por terra de vez, o que já está sendo, e levantou a mensagem do santuário, que é aquilo que eu falei, o candelabro, a proposição, essas coisas aí, a mensagem do santuário, que é a mensagem do juízo, Ao longo desse tempo, o povo daquela época foi levantando uma mensagem de advertência. Os reformadores foi levantando uma mensagem e uma imagem de juízo e advertência, porque todos eles foram levantando ao longo do tempo. O santuário, o candelabro, tudo isso. A nossa igreja, na nossa função, ela foi levantar o sábado e a verdade do santuário, e falar sobre o santuário celestial, sobre todas essas coisas que também se perderam de modo geral, relembrar, assim como Esdras e Neemias fizeram na queda do muro lá de Jerusalém. Livro de Esdras, mesma coisa. Então, Neemias, aquele pessoal ali, é isso. E aí, mas principalmente levantar o juízo que Deus faz no santuário, e a verdade sobre o sábado. Então Deus levanta uma igreja. Essa igreja não é protestante porque ela não protesta. Essa igreja adventista do sétimo dia, ela é uma reformadora. Não é a igreja da reforma, porque tem dissidência da nossa igreja, tem uma racha. Porém, os originais são igreja adventista do sétimo dia, virgem, somente esse nome. E somos reformadores deste século, para proclamar as 3 mensagens angélicas e levantar a verdade sobre o sábado e o santuário. É complexo demais. Quando haver a união dessas igrejas com a Igreja Católica, e já havendo, mas quando haver do protestantismo apóstata com o presidente dos Estados Unidos da América, quando haver a união desse protestantismo apostatado com o poder de Roma se unindo, o protestantismo apostatado com os Estados Unidos da América, então já pode-se dizer que o decreto dominical está próximo. Mas isso já está acontecendo já, nos bastidores, mas está. Isso tem reportagem que a gente pega no ar, a gente sabe.